vamos convidar imediatamente o Carlos Alberto, que fará com nós o estudo da tarde. Seja muito bem-vindo. Verbo de Jesus, Jesus de tudo. Boa tarde para todos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos continuar nestas vibrações de paz, de harmonia, e que possamos recolher os elementos de que necessitamos, sob o ponto de vista informativo, de consolo e também terapêutico, uma vez que estamos aqui em busca do nosso soerguimento de alguma sorte. Falar do Evangelho, pode baixar um pouquinho, por favor? O retorno está... Falar do Evangelho é um diálogo muito especial. Para muitos religiosos, o Evangelho é um código que está lá fora. Tá bom. Na verdade, nós temos um contexto doutrinário importante, que são os registros da vida de Jesus. Mas o diferencial está em mergulhar dentro de si para poder extrair o bem, o belo e o justo, que, em outras palavras, é a lei divina, que está esculpida na sua intimidade. Então, nós viemos aqui em busca de ajuda, ok, de consolo, de esperança, é isso mesmo. E esse ambiente, ele favorece para que a gente pare, reflita, sinta e amplie a consciência ou a percepção, para depois, robustecido, fortalecido, você mergulhar de novo dentro de você mesmo. Porque o remédio, a solução, ninguém pode te dar. O médico nos ajuda, o terapeuta favorece, o livro é um baita amigo, os espíritos dadivosas almas que solidárias nos ajudam no sentido de estar conosco. Mas não venha aqui buscar um fenômeno espetacular. Não acreditem em promessas. O recurso está em ti. E eu não estou falando nada de novo. Foi Jesus quem nos revelou quando afirmara, em muitos momentos, que a tua fé é que cura. Vá e não peques mais. A coordenação nos pediu para tratar do tema transformação pelo amor. E, inclusive, me pediram para citar Paulo de Tarso, para citar Maria Madalena ou Míria de Big Doll, como exemplos que precisamos estudar, buscar referência. Mas não só eles, a história é pródiga de exemplos de almas que se transformaram pelo amor. Mas eu não posso entrar na transformação a toque de caixa, porque eu seria leviano, eu estaria prometendo algo que não pode ser cumprido. Porque nós julgamos, no exemplo de Paulo, que bastou que Jesus se apresentasse para ele para que tudo alterasse.
Isso é um equívoco interpretativo. Embora a história seja muito forte, que nos toca com profundidade, porque todos nós ansiamos pela Damasco. Paulo foi em Damasco perseguir cristãos. E na porta da cidade, ao meio-dia, ele tem a visão de Jesus. Então por que Jesus não aparece na minha Damasco? Para que eu possa realmente acreditar que ele existe. Vocês conhecem uma obra intitulada Paulo e Estevão, psicografada por Francisco Cândido Xavier? Já leu? Eu sei que sim. Mas eu vou perguntar de novo. Tens estudado a obra? Peguei na curva. Porque a gente acha que é apenas passar por uma história romanceada. Ali tem um código. Ali tem um manual, um pacotinho super legal. Que não dá para você fast food, comida rápida em pé, para não dar trabalho, porque você tem outra agenda. Não dá para tratar o mergulho na intimidade de uma forma superficial, é profundo. Então, se eu estou aqui na casa espírita, perto de amigos, muito obrigado, Totonho. Ele não gosta que chame ele de Totonho, viu, gente? Só eu que posso. Ele é meu amigo. E amigo também faz bullying. É bullying? Você não vai me processar. Amigo conversa com carinho, isso não é bullying e nem afronta, é carinho. Eu estou aqui no meio de amigos, Raquel, ao grande Fredão, todo mundo que está aqui. Isso é prazeroso. Eu não estou aqui com interesse nenhum a não ser de sentir a beleza que é a vida. Isso é arte. A beleza da vida precisa de ser cultuada. Esse instante é sagrado. O que é sagrado? Sagrado, afirma um filósofo do século XIX, do século XX, é uma função que dá sentido. Vir aqui é uma função que vai dar sentido à vida. Isso é sagrado. Não é um culto religioso. Aliás, o Espiritismo não é uma religião, como pensam. O Espiritismo é um tratado filosófico de profundidade, que estuda as leis naturais. E quando nós compreendemos a lei, e compreender a lei, não pense que é só colocar um óculos, abrir um livro, né, André? Estou vendo você agora. Tanta luz que me ofuscou. Não é assim. É um desafio. É de toda hora. Entre erros e acertos, contradições, euforia, mágoas, tristeza, raiva. Você sente raiva? É da espécie humana sentir raiva. Não tem problema nenhum. Não te faz melhor ou pior. Por isso é que é bobagem você ficar posando de santo no centro espírita. Falando até mais adocicado. Porque agora meu universo é espiritual. Daqui a pouco a panela de pressão explode. Fechou comigo? Aí você volta a ser o que é? Na verdade, você não deixou de ser, você só maquiou. Lógico que a educação é uma das metas que nós vamos discutindo em espiritismo. Ser nobre não é ser metido. E não é para rico, igual antigamente se falava. Educação é para a alma. Conversar com nobreza, com respeito, com dignidade, com palavras que acrescem, que só erguem. Não palavras depreciativas, chulas, que fomentam um monte de painel que nem sempre tem a ver com o discurso.
mas convencionou que falar feio está na moda. Sem moralismo, hashtag combinado, tudo bem? Não é moralismo não, é uma conversa. Por que que quando tu vai fazer uma entrevista de emprego você vai falar diferente do que você fala no dia a dia? Para você ganhar um emprego, você está, tudo bem, pode até estar enganando a turma dos recursos humanos, mas você está mentindo para você mesmo. Por quê? Falar com nobreza tem a ver, então falar com pobreza não tem a ver, mas por que que eu escolho falar desta forma? Para mim fazer inserção num grupo social, porque está na moda, eu vou continuar superficial como a sociedade materialista o é. Transformação pelo amor é um assunto que ele precisa de ser trabalhado, sentido toda hora, porque tem a ver com aspectos mais nobres do ser. Eu separei aqui tanto texto, mas quando eu olho para vocês, me dá uma preguiça de ler texto. Viu, Raquel? Estou falando com a alma. Não estou falando aqui intelectualmente. Porque não adianta eu ficar recitando o texto se a gente não está resolvendo as nossas questões mais práticas. Porque o texto tu lê em casa. Agora, eu cito por obrigação doutrinária, porque se eu estou me referindo ao amor, por uma questão de dignidade, de compromisso com o mestre Allan Kardec, eu tenho que me referir ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Porque não é Carlos Alberto que está vindo aqui falar. Eu estou convidando vocês para estudar. E Espiritismo você não estuda uma página solta e ponto. Essa página tem a ver com outra página, tem a ver com outro livro. E eu estou falando de Allan Kardec. Uma encarnação não dá para estudar Kardec, de tanto material que ele tem. E material que é coerente, que não é contraditório. Então, o que é o amor? Essência divina que está dentro de todos nós. Afirma Lázaro, Fênelon. Amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Então, conceitualmente está aqui. O amor resume. Mas se você, por exemplo, não acredita em Jesus, que é um direito seu, o Espiritismo, na sua teoria moral, se baseia no cristianismo, no Evangelho de Jesus. Não está afeito à religião que professa esta proposta. Então, o Espiritismo, a sua teoria não tem nada a ver com o catolicismo, com o protestantismo, com o islamismo. O Espiritismo não tem. Porque a maioria dessas religiões são heteronomas. Regras que vêm de fora para dentro, hierarquia, poder. Se você não fizer, você vai pagar. Por isso é que tem muita gente que no mundo que julga que Jesus representa uma religião ultrapassada. Eu escutei isso há pouco tempo. Quando a gente vai falar do Espiritismo na Europa, eu estive na Alemanha e eu carreguei essa Bíblia. Espíritas da Alemanha falaram assim, não chama aquele pastor mais não. Minha Bíbliazinha surrada, coitadinho. Achei que eu estava falando para os corações, mas não estava. Porque a Europa está cansada de Jesus. Porque ela conhece o Jesus dos padres, dos imperadores. Ela conhece Jesus por Luís XIV, por Luís XV, por Carlos Magno, por Constantino. Ela conhece o cristianismo que fez guerra, inquisição, que culpou, que trouxe medo, que desagregou, que foi matar
pessoas para tomar conta de uma terra, porque foi lá que Jesus foi enterrado. Qual que é o papel do Espiritismo no Brasil? O Espiritismo veio para o Brasil e encontrou um território católico. Assim nasceu o Espiritismo. E por isso é que o Espiritismo tomou essa forma catolizada. Observe até as nossas preces se não são catolizadas. Tem uns que até falam: Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Isso não é Espiritismo. Mas não tem problema. Nós estamos aqui porque foi um solo sagrado que o Espiritismo chegou para que esse povo de fé, sofrido, brasileiro, que acredita até em anjo, o espírita acredita em anjo, o espírita que está na periferia. Então tem espírita para todo gosto. E eu sou um dos piores deles. Mas eu tenho que ser honesto em conversar com vocês. Eu vim aqui falar de amor. E o amor é uma chama sagrada. Então, se ela é sagrada, ela é uma função que dá sentido à vida. Então, o que está acontecendo na sociedade materialista, consumista, individualista, competitiva? Essa chama está apagada. Ou ela é lusco-fusco, de vez em quando ela até aquece. Porque eu encontrei alguém. Aí eu vou viver um romance. Isso é amor? É uma faceta, mas é muito pequenininha perto da grandeza dessa chama. Então o amor não é essa chama que rompe, que explode. Não, isso é paixão, isso é emoção, isso é sensação. O amor tem a ver com os valores mais importantes do ser humano. E quando nós não irradiamos essa luz, a vida perde o sentido. Vocês sabem, eu vou contar isso para vocês, espíritas. Nós recebemos chamados, e-mails, comentários nas redes sociais, que existe um número enorme de pessoas pelo Brasil afora que estão insatisfeitos com o espiritismo. Porque nós, espíritas, não estamos falando para os corações. Porque a gente fica cheio de teoria, de técnica, de falar de umbral, porque a vida espiritual é assim, acolá. E você, eu, que estamos com drama dentro de casa, não estamos sendo consolados e esclarecidos no que fazer. Então o espiritismo dos espíritas não atende como o cristianismo dos cristãos deixou de atender, porque as palavras, os conceitos, os princípios foram esvaziados pelo interesse, pelo imediatismo. O que aconteceu com Paulo de Tarso? Não dá para falar em 2 minutos. Avisa a turma, Madalena, a turma lá de baixo. Promoção, Paulo Estevão, 62% de desconto. Avisa, corre lá. Fazer um jabá. E se não tiver, hein? Só para brincar. O que aconteceu com Paulo? Paulo estava sentindo o que muitos da sociedade sentem hoje. Ele era doutor da lei, conhecia, sabia dos 10 mandamentos, da Torá, foi preparado uma vida inteira para ser sacerdote, mas estava vazio por dentro. E como é que Paulo foi tocado? Quando um dia ele viu um Zé Ninguém da vida, que mora num bairro que eu não sei nem onde fica, no mapa está no rascunho, e ele foi assistir esse homem falar do amor, e ele simplesmente ficou perplexo, petrificado. Como que um sujeito daquele conseguiu tocá-lo? Porque ele falou com pureza, e ele falou do Cristo. Paulo precisava, como a sociedade precisa. Só que o fenômeno do amor, ele não invade a sua intimidade, ele não vai lá dentro para dizer o que tu tem que fazer. Lembra que eu falei das religiões da Idade Média? Não é assim que funciona.
Ninguém veio a um centro espírita obrigado. Veio? Vim com mamãe. Eu vim com ela, né? Não vou deixar ela ir sozinha. Ok. Caroneiro, cuidado, eu costumo brincar que costumo o caroneiro ficar e o outro vai embora. Quer dizer, caroneiro entre aspas. Você foi trazido. Enfim, resumindo, você está aqui por quê? Você foi obrigado? Tinha um amigo meu, desencarnou, vamos orar por ele, Anísio, grande amigo meu. Em 1987 eu subi essa rampa aqui, foi o Anísio que me abraçou. Sou muito grato a ele, ele desencarnou semana passada. O Anísio falava assim: ô Casalberto, no dia que eu era noviço, né, 18 e poucos anos, quando você tiver com preguiça de vir, eu vou mandar o Zé Grosso te buscar. Naquela época eu falei assim: não entra no meu quarto. E o Zé Grosso é sem educação que dói. Eu quase jogava a minha cama para cima. Com carinho. Aí depois ele falou assim: pronto, acabou. Pegou no tranco, agora vai. Pode acontecer? Pode. Mas o Zé Grosso não vai mais na minha intimidade para me dar palpite no que eu tenho que fazer. Ele é meu amigo, tá? Esse espírito que está aqui presente. E ele me autoriza a dizer isso. Eu não estou sendo deselegante. Eu estou sendo prático. A Sheila não vai falar o que eu tenho que fazer. Porque se ela fizer isso, ela não está sendo uma educadora por excelência. Ela é solidária. Você que tem que resolver. Então você não veio aqui obrigado, você veio aqui porque uma chama está querendo brilhar. Ela nunca apaga, porque chama sagrada. Se é sagrada, é eterna. E fazendo até uma alusão a um símbolo, a gente tem que estudar os símbolos. Se você colocar um copo de água, qualquer movimento que você fizer com esse copo, dizem que eu tenho que beber água, eu nunca bebo, mas agora eu vou beber. Se você fizer esse movimento, a água permanece horizontal, não está dentro do copo? Por quê? Gravitação. Se você acender uma tocha, qualquer movimento que você fizer com ela, ela continua ainda na verticalização. É ou não é? Qual que é o símbolo da cruz do Cristo? Já pararam para pensar? A cruz do Cristo tem toda aquela conotação que a gente sabe, então sem comentário. Mas o símbolo da cruz no Antigo Egito representa a roda da vida, porque em torno das hastes você faz a ligação. Então essa roda se movimenta horário e anti-horário, certo? A cruz suástica dos nazistas, na verdade, eles buscaram lá na antiguidade esse símbolo que eu estou falando. Quebraram as pontas para definir exatamente o movimento, porque eles eram espiritualistas. A cúpula do nazismo era espiritualista. A bel prazer, a moda da casa, não interessa. Mas tinha inclusive reuniões mediúnicas. Vocês conhecem essa história? Adolf Hitler assistiu uma sessão em que um espírito se comunicou e falou assim: você vai ser o chicote da humanidade. Então tem mediunidade para todo gosto, inclusive para atender os crimes. Então tem médium em todo lugar. Mas voltando, roda da vida. É um processo de descida e subida, descida e subida. Jesus, no capítulo 8 de João, ele fala para os fariseus: vocês não sabem com quem vocês estão conversando. Eu sou aquele que havia de vir, aquele que desceu do céu e que depois vai voltar para o céu. Até hoje a turma tem dificuldade em entender isso. Ele está falando do ciclo da vida, descida e subida. Você aqui está subindo, você está trabalhando filosofia, você está abrindo o plano mental, daqui a pouco tu vai descer. Como que tu desce? Acabou a reunião, agora vamos para o batido da lata. Você vai ter que pôr em prática, é assim. Você tem que abrir mão, você tem que renunciar. Você tem porquê? Alguém te disse? Está escrito? Não. Porque você, eu, a humanidade como indivíduos, vamos descobrindo
que essa subida e essa descida é que dá a motivação. É o sentido da vida, é o trabalho. É o que vai definir progresso. Ninguém te disse para amar. Todos nós temos o amor como uma chama sagrada que jamais se apaga. Mas ela precisa de combustível. Então o combustível é o da fé, é o da esperança, é do esforço. Então esse esforço é seu. E os filósofos estão descobrindo isso ao longo do tempo. E Jesus trouxe tudo isso para a gente prontinho, de uma forma simples. A tua fé te curou, te salvou. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que legal. E qual é o mandamento? Caso aberto, não sei não. Qual item, parágrafo, a linha, cláusula pétrea. Qual caso aberto? Fala! Não vou falar. Você dialoga com esse mandamento o tempo todo da sua vida. Você não precisa de código nenhum. Esse mandamento está dentro de você. E quando você não cumpre esse mandamento, tudo é errado. Quando você ama, quando você faz o bem, porque o bem, ele é um dos princípios fundamentais das nossas virtudes, das nossas conquistas. O bem está dentro de você. O animal se movimenta pelo instinto. Se vocês abrirem o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão encontrar aqui uma equação extraordinária de Sansão falando exatamente dessa cadeia: instinto, depois sentimentos mais básicos, até chegar no ápice do amor. O animal não tem amor, como o homem possui, que é conquista. Não vem de fora para dentro. O animal tem instinto de preservação e de conservação. Quando a gente sai desse roteiro espetacular do reino animal, nós entramos na fase hominal. Nós vamos trabalhar como seres humanos. Isso é conquista. Não foi Deus que te tirou de um lugar e pôs em outro. Isso é conto da carochinha da Idade Média. O psiquismo está em processo evolutivo. Ou vocês acham que a plantinha que está ornamentando o seu jardim, ela tem um ciclo ali básico só para ficar mudando energia, depois acabou, fechou, acabou. Ali, depois que a plantinha morrer, né, o psiquismo dela continua no reino vegetal e vai. Então não precisa de você desesperar porque a sua cadelinha desencarnou. Ela vai voltar. Será que ela ainda vai ser uma poodle? Quem é que sabe? Não importa. Mas por que tu vai ficar em depressão porque o cachorrinho desencaixou? Ele prosseguiu. Por que nós vamos destruir uma vida, sonhos, porque alguém saiu do seu lado pela desencarnação? Ele continuou o ciclo da vida. Eu falei do Anísio. Quantas vezes eu escutei do Anísio alusão ao mundo espiritual? Ele falava assim: quando eu desencarnar, Alberto, eu vou te visitar. Eu falei assim: você vem mesmo. Todo dia das mães ele ligava para minha esposa. Isso, eu não vou falar quantas décadas, tá bom? Já dá para fazer um cálculo. Todo dia dos pais ele me ligava. E ele falava assim: lembra que você está no meu caderno de prece. Aí eu falava assim: e tem que ser o primeiro, mais necessitado. Isso foi uma brincadeira de décadas. Não foi de um telefonema. Porque hoje em dia o povo manda o WhatsApp. É aniversário dela, a obrigação sua é ir lá, não é mandar mensagem. Obrigação.
Agora, moralismo total. Mas não é não? Ela é sua mãe. Daqui a pouco ela vai embora. Como o Anísio foi embora. É muito chato você falar assim, pô, se eu soubesse eu tinha ido lá. Que justificativa mais pobre. Isso é uma assinatura, um atestado de falência. E já era, viu? Pacote 3, vão para outro espaço. Então, transformar pelo amor é encontrar o sentido das coisas e fazer acontecer. Não espera cair do céu. Paulo de Tarso sofria. Vazio existencial, crise. Ele era tido como um doutor santo e ele estava em colapsos por dentro. Ele começou a viver uma crise porque ele se julgava numa zona de conforto que dava a ele poder e de repente surge uma proposta completamente diferente daquela que ele tinha como regra, como verdade absoluta. A lei mosaica. Porque ele foi vendo que a lei mosaica era contraditória, porque ela pregava uma coisa e fazia outra. Aí ele vai encontrar uns Zé Ninguéms da vida, um tal de Pedro, Tiago, Estevão, depois virou moda, né? Agora ninguém põe o nome do filho de Bezerra, isso é que eu fico impressionado. Eu falei certa feita, doutor Bezerra, o nome do senhor é muito feio, porque o povo não põe o nome dele. O senhor é santo para resolver os problemas, mas ninguém, o filhinho nasce e vai chamar Bezerra de Menezes. Mas Emmanuel, Kardec, Lívia é o que mais tem por aí. E quando a pessoa fala Lívia, eu falo assim, deve ser um poço de problema. Flávia, Sheila, porque já põe o nome para ver se já ajusta num caixotinho assim, com papel laminado, fitinha, para ser o filho perfeito. Estou brincando, viu, gente? Mas é verdade. O que aconteceu com Maria Madalena? Tem uma série Netflix, Madalena, que é uma versão das traduções do Corão, da figura de Maria Madalena, com uma outra projeção. Ela era casada, não era prostituta, etc, etc. Vale conhecer, que é uma versão. Mas sob o ponto de vista das tradições cristãs, Maria Madalena era prostituta, possuidora de pecados, 7 demônios, já degrada de toda maneira. E ela vivia um vazio existencial. Porque, diga-se de passagem, como Chico Xavier falava das prostitutas, no eufemismo, das nossas irmãs que vendem as forças do amor. Isso era o Chico. Você imaginou que vida sofrida? Quem sofre preconceito, quem não tem outra opção, não julga não vale. Eu tenho muitas amigas que são. E eu amo elas, talvez amo com mais profundidade do que amo até minha filha. Porque elas precisam de amor. Então você endereça o seu sentimento para quem está carente. Mas então ela vivia uma crise. É tão bonito a gente ver a página de Humberto de Campos falando de Madalena no livro Boa Nova. Romanceada, a gente vai lá para as alturas. Aí a gente fica amigo das prostitutas, né? No dia a dia não, preconceito. Mas no livro, já sabendo o final feliz, porque ela vai ser convertida. Ela ficou livre do pecado como eu quero dos obsessores, por isso que eu vou no Centro-Oriente. Fechei com o milagre, com o espetáculo, com o sobrenatural. Mas há uma história
Era uma mulher como qualquer outra. E ela foi respeitada, ela foi acolhida, ela foi consolada, ela foi esclarecida, ela foi orientada. E o que é mais extraordinário, que as terapias do mundo não conseguem acompanhar, como um amigo devotado que diz assim: jamais vos deixarei órfão. Eu acredito em você. Então Paulo, no campo do intelectualismo, da arrogância, da presunção, e Maria Madalena, continuando, e na razão que ficou enferma, como Maria Madalena, que representa aqui o sentimento, que foi se conspurcando, porque a prostituição não é apenas vender as questões do sexo, da libido, do prazer, do erotismo, não. Prostituição aqui é prostituir os valores, os princípios. Você, para chegar no objetivo, você corrompe no meio. O meio é o caminho para se chegar no fim e não o contrário. Prostituição tem a ver em se vender e conspurcar projetos. Então você pode vender, você pode adulterar para se dar bem em muitas coisas. E por que a gente faz isso? Em nome do prazer. E qual que é o resultado? O que nós vamos colher? Dor, decepção, desilusão, solidão. Vamos nos tornar solitários. Vou tirar a palavra solidão, porque a solidão é benéfica. Eu vou colocar o plano do solitário. Porque cristão que não compreende o valor da solidão, ele jamais chega no objetivo. Solidão, a tomada de consciência, a responsabilização, abraçar a causa, não dá para fazer em grupo. Porque cada um tem seu time. Cada um vê a vida de uma forma diferente. Então o amor respeita, envolve, abençoa e passa. É o que os Espíritos fazem conosco. E eles sempre expectantes, aguardando que nós possamos nos integralizar e fazer luz. Então nós, quando colocamos um obliterador, um dificultador, para que a chama se expanda, o resultado não é muito interessante para as nossas almas. O que aconteceu com eles? É o que está acontecendo conosco. Eu estou falando sob o ponto de vista histórico, porque a gente passa pela história só para trazer o exemplo, mas a gente tem que trabalhar com as questões íntimas. Porque a sua história é diferente da de Madalena, é diferente de Paulo. A sua história é sua história, não existe outra igual. E essa sua história tem valores que já conquistados, a serem conquistados, imperfeições que estão dentro da gente. Então nós temos momentos de conflito, temos momentos de euforia, temos momentos de felicidade. Faz parte do pacote. Então nós precisamos de dialogar com sabedoria, olhar no espelho da nossa consciência e começar a aprender, inclusive, a se amar. Se você não se amar, tudo começa a ficar complicado. Ama o próximo como a si mesmo. Ele está dando um toque para a gente não ser narcisista e nem egoísta. Porque a nossa tendência é de puxar para o lado de cá. Então Jesus está dizendo o seguinte: movimenta a chama do amor em favor do semelhante. Porque existe uma natureza que tem uma expectativa com relação a você. Você está integrado num contexto. A questão é que a gente quer ficar integrado na sociedade.
São duas coisas diferentes. Quer que eu explique rápido? Integrado na sociedade, a gente faz tudo para estar no grupo, para ser chamado, para ser aplaudido, para ser remunerado. Aí veste a roupa, nem sempre a que você gosta, mas todo mundo, né? Isso é procurar mergulhar na sociedade, muitas vezes agredindo a si mesmo. Sabendo que está na vibe da ilusão, mas não tem problema, depois passa. É diferente quando nós nos responsabilizamos no que remonta ao contexto universal. Você é um cidadão que está estagiando num planeta, numa cidade, num bairro, numa família. Nós temos responsabilidades, e essas responsabilidades, quando nós as realizamos, quando nós cumprimos o que nos propusemos a fazer, o maior beneficiado somos nós mesmos. Isso é uma questão de inteligência. É pegar as informações, fazer as conexões, pôr em prática e ir embora. Vai adiante. Vida que segue. Para de lamentar. Passou. Tem gente que fica flutuando só no passado, não consegue olhar para frente. Você está guiando um carro, o tamanho do para-brisa é diferente do tamanho de um retrovisor. Fui claro? Ou alguém aqui ainda não andou de veículo? Então tá, se é na biga, olha para frente, mas de vez em quando você torce o pescoço e vê se tem uma outra biga te ultrapassando. Agora, você não pode ficar só olhando para trás ali, porque senão você vai bater a biga lá na frente. Fechou? Carlos Alberto brinca, né? Sábado da tarde com um sol desse, eu estava me sentindo mofado. 7 meses e 8 dias de chuva em Belo Horizonte, saiu o sol. Olha que barato. O sol está dizendo assim: vida nova, levanta-te, soerga-te, olha para frente, acredita, é possível. A equação, ela precisa de ser elaborada. O problema para ser resolvido, o impedimento para ser resolvido no sentido de sobrepujá-lo, mas sem brigar com a vida. A transformação é um processo gradativo que não se dá a toque de caixa. Uma encarnação não é suficiente, mas não deixa para depois o que você pode fazer agora. Aliás, o Vandré escreveu na música, né? Eles não sabem, não, você é da minha época. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ganhou até o festival, né, Fred? O Fred é mais novinho também. Mas então, quem sabe faz a hora, chegou o tempo, está acabando o meu. Qual é a lição que fica para a gente? Agradecer. Agradecer. Não justifica reclamar. Não tem sentido não acreditar que as coisas vão mudar. Olha, eu contei uma história de quando eu cheguei aqui a primeira vez em 1987. Nunca imaginei que eu poderia estar aqui no ano de 2020, batendo papo com o microfone, com o livro, com o canal Gênesis. Vocês estão convidados a se inscreverem no YouTube, 0800, né, André? Pode ir lá, tem estudo para todo gosto. Eu nunca imaginei de poder estar escrevendo livro, falando de Chico Xavier, dialogando com o Totonho na frente de todo mundo, porque na minha época as reuniões eram todas assim, não podia. Continua assim, com regras, com diretrizes, mas eu não tenho dúvida de que uma reunião como essa, ela conversa muito mais conosco, quando eu me sinto abraçado, acolhido por Jesus. Eu só tenho que agradecer. E Maria Dolores agradece aos amigos assim: agradeço, meu Deus, em minha prece enternecida, as almas boas que me deste a vida, no campo da afeição. Agradeço os amigos que me emprestas, que me toleram falhas e defeitos, e equilibram-me os passos imperfeitos, dando-me paz e luz ao coração. Agradeço-te, ó Pai, a sensação confortadora e amena
com que a palavra deles me serena em meus dias de dor. E o silêncio que fazem para as lutas, de que preciso para burilar-me, enxugando-me o pranto sem alarme, pela bênção do amor. Agradeço o socorro que me trazem, mostrando desapego nobre e raro, para que eu seja apoio ao desamparo, esperança de alguém. E a caridade com que me estimulam a ser trabalho, bênção e alegria, aprendendo a viver dia por dia nos domínios do bem. Por toda a santa generosidade, da estima doce e pura, de quantos me recebem sem censura, ternos amigos meus, eis-me ao sol da oração, para dizer-te, ó Pai do infinito universo, na singela pobreza do meu verso, obrigado, meu Deus, obrigado, ternos amigos meus. Ave Cristo, um bom final de semana, que Jesus esteja sempre no domínio, na terra sagrada e encantada do teu coração.